Racismo pessoal ou internalizado diz respeito ao modo como a sociedade se organiza de forma racista, proporcionando aos brancos benefícios em relação aos negros, que mantém no imaginário social a ideia da superioridade branca em relação às outras raças. Há casos em que são conscientes, tanto por parte do racista quanto daquele que sofre o racismo. No entanto, há situações em que um e outro não se atentam para o acontecido, o que nem por isso que aquele que ataca de forma não consciente não adquire algum tipo de benefício material ou simbólico. Invariavelmente o adquire. Igualmente, aquele que sofre o racismo quase sempre, se não sempre, carrega marcas simbólicas e ou materiais do ataque vivido. Dada a não frequente verbalização, nem sempre é fácil perceber sinais do racismo, até mesmo pela vítima, mas, em maior ou menor grau, há um impacto negativo sobre o sujeito negro ou indígena, que pode ser diminuído, constantemente desafiado e humilhado. De acordo com Costa, a partir de escritos psicanalíticos de Bengozzi sobre malhagens, desmalhagens e remalhagens vinculares, de maneira geral, é possível definirmos 3 efeitos psicossociais do racismo para a vítima. São eles: crescimento e questionamento. O sujeito apoiado em construções culturais e políticas contra o racismo, em laços familiares e amistosos, percebe o impacto do racismo vivido e constrói recursos psíquicos e sociais para enfrentá-lo. Esse é o caso, por exemplo, daqueles que escolhem lutar contra o racismo. Para enfrentá-lo e propor mudanças estruturais, é preciso ter consciência dele, saber que ele se trata de uma estratégia de dominação e, sobretudo, sentir-se habitante e pertencente a seu corpo negro ou indígena, bem como valorizar as histórias e expressividades culturais de sua origem. Utilização de mecanismos psíquicos defensivos contra o racismo. Há sujeitos que, afetados pelo impacto da dominação racista, numa tentativa de não enfrentar a discriminação vivida, fazem uso de mecanismos de defesa, por exemplo, negação e identificação com o agressor, para que haja a manutenção de certa integridade psíquica e intersubjetiva. Dilaceramento psíquico. Há aqueles que o efeito do racismo é vivido como catastrófico. Esses precisam de uma gama variada de apoio para se refazer do trauma vivido, o que pode incluir terapia individual, familiar, acesso a políticas públicas reparadoras, entre outros. As normas de expressão do preconceito são influenciadas e definidas pelas normas sociais salientes nos contextos sociais e históricos onde ocorrem. Nos séculos de exploração do trabalho escravo dos negros e índios, o racismo era expresso de maneira aberta. Afinal, as normas da discriminação e da exploração eram normas da época. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, ocorrem mudanças históricas significativas. A emergência dos movimentos pelos direitos civis dos Estados Unidos da América, os movimentos de libertação de antigas colônias europeias e, principalmente, as consequências do nazismo e da Declaração dos Direitos Humanos. É a partir dessas mudanças que as formas de expressão do racismo e do preconceito mudaram significativamente, sendo agora de forma mais sutil e velada devido às pressões da legislação antirracista e dos princípios da igualdade e da liberdade, pregados pelas democracias liberais. São essas denominadas racismo simbólico, racismo moderno, racismo aversivo, racismo sutil e o racismo cordial. Como o racismo simbólico e o racismo moderno possuem muitos elementos comuns, eles costumam ser considerados conjuntamente. O racismo simbólico representa uma forma de resistência às mudanças no status das relações racializadas nos Estados Unidos, pós-Declaração dos Direitos Civis, o que se baseia em sentimentos e crenças de que os negros violam os valores tradicionais americanos do individualismo, como a obediência, ética do trabalho, disciplina e sucesso. Juntamente a isso, o racismo moderno traz a percepção de que os negros estão recebendo mais do que merecem e violando valores importantes para os brancos, a igualdade e a liberdade. Os norte-americanos acreditam na igualdade de oportunidades, mas não na igualdade de direitos. Para Gartner e Dovidio, o racismo aversivo pode ser definido como o tipo de atitude racial que caracteriza muitos americanos brancos, que possuem fortes valores igualitários e conflitantes com sentimentos negativos face aos negros.
Esses sentimentos não são de hostilidade ou ódio, mas de desconforto, nervosismo, ansiedade e medo. Então, normalmente, não se apresentam por comportamentos violentos, e sim por evitação. Decorre do contexto racista de socialização a que os atores sociais estão sujeitos e dos mecanismos da categorização e do viés grupal desse indivíduo, que contribui para o desenvolvimento dos estereótipos e do preconceito. O racismo sutil é composto por 3 dimensões. A primeira dimensão se refere à percepção dos membros do exogrupo como estando agindo de maneira incorreta e mesmo condenável na busca da realização social, como se não se esforçassem o suficiente ou não possuíssem os valores adequados. A segunda dimensão traz o exagero das diferenças culturais. Por exemplo, os X possuem valores e comportamentos sexuais muito diferentes dos cidadãos nacionais. Já a terceira caracteriza-se pela rejeição à expressão de simpatia e admiração com relação aos membros do exogrupo. Por último, temos o racismo cordial, tipicamente brasileiro. É uma forma de discriminação contra os cidadãos não brancos, caracterizada por atitudes e comportamentos discriminatórios, expressados ao nível das relações interpessoais através de piadas, ditos populares e brincadeiras de cunho racial. A branquitude é definida como dominação étnico-racial atribuída ao branco, partindo de um processo histórico de representação da raça branca como a projeção do ser humano ideal. Por meio dessa contextualização, entende-se que a branquitude seja o pilar mais elevado de uma hierarquização racial imposta no meio social, mantendo uma política de privilégios na contemporaneidade. A construção sócio-histórica da raça branca como identidade social privilegiada é produto da colonização, oriunda principalmente do imperialismo europeu, produzindo desde esse período um regime de imposição da cultura branca sobre os costumes e tradições da raça negra e indígena. Posto isso, a branquitude é comumente separada em 2 tipos distintos, a branquitude crítica e a acrítica. Segundo Lourenço Cardoso, podemos chamar de crítica aquela que pertence ao indivíduo ou grupo de brancos que desaprovam publicamente o racismo, porém agem diferente em suas vidas privadas. Já a crítica, os indivíduos não desaprovam o racismo e se consideram naturalmente superiores aos indivíduos não brancos, podendo até agir com extrema violência, como exemplo da Ku Klux Klan. O pan-africanismo foi um movimento político e cultural que lutou pela independência dos países africanos do processo de colonização e pela construção da unidade africana, trazendo consigo ideias que valorizavam a história e a cultura do negro. Foram essas ideias que serviram de fonte para o aparecimento do movimento da negritude. Pelo fato de Dubois, patrono do pan-africanismo, ser um dos primeiros líderes a adotar com veemência um discurso de orgulho racial e de volta às origens negras, é considerado também pai simbólico do movimento de negritude. A palavra negritude derivou do francês nègre, termo de caráter pejorativo para ofender ou desqualificar o negro, em contraposição a noir, outra palavra para designar negro, mas que tinha um sentido respeitoso. Segundo Aimé Césaire, o termo surgiu na intenção de inverter o sentido da palavra negritude para uma conotação positiva de afirmação e orgulho racial. A proposta do movimento era de reivindicar a identidade negra e a sua cultura, negando o eurocentrismo vindo do colonialismo europeu. A violência contra os povos originários no Brasil é algo que acontece desde o período da colonização, quando a inferiorização ocorria pelo conceito da fé cristã, que os consideravam seres pagãos ou hereges. No século XIX foi embasada através da ciência, quando se propagava que eram seres pertencentes a sociedades fora da história. E na contemporaneidade, dissipa-se a ideia que os indígenas não foram capazes de evoluir e atrapalham o progresso da nação. Na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil independente não mencionava nenhuma política ou lei para os indígenas, fruto de uma pressão oligárquica agrária. Os oligarcas hoje são os mesmos ruralistas, que assassinam lideranças indígenas com pretexto e aval de se livrar desses povos,
como forma de silenciamento e genocídio de uma cultura. Tal comportamento admite, na realidade, o medo do dominante de incluir os indivíduos indígenas como pertencentes aos mesmos direitos.